Enzo Ferrari, o gênio italiano de carros de corrida, morreu em 1988. Pouco tempo antes, o arquivo com o trabalho de toda a sua vida foi fechado, pois julgou-se que o seu conteúdo já não tinha valor. Esquecido durante quase 2 décadas, será que o futuro da Ferrari está escondido nestes documentos? Como peças de um puzzle à espera de voltarem a encaixar-se. Ferrari. Sonhos perdidos. O primeiro Ferrari foi... acho que foi um Tour de France. I believe a Tour de France. Para mim é difícil de explicar. Toda a minha vida vivi com carros, corridas, motores e mecânicos. Engineers for all my life. 62 season. We have the gestione sportiva, montaggio motori. Esta é a história da busca de um filho para recuperar o trabalho esquecido do pai. E para tentar entender o homem, muitas vezes distante, através dos carros que fez. Mas a reabertura do arquivo está a ter consequências que ninguém esperava. A sede da equipa de Fórmula 1 da Ferrari. A alta tecnologia aplicada às corridas. Mas esta noite é uma mostra do futuro. A Ferrari está a preparar-se para ficar para a história. Para a história da arte. Passei 60 anos da minha vida com a Ferrari. E muitos anos com o Enzo. Jacques Waters é um lendário piloto de corrida e um grande amigo de Enzo Ferrari. Henry Ford fez o primeiro carro de produção em série, o modelo T. Mas Ferrari fez os carros mais bonitos do mundo. Ainda sinto o coração a bater mais depressa quando penso no Ferrari. No verdadeiro Ferrari. O Ferrari de Enzo Ferrari. Não é uma reunião habitual de multimilionários. Estes estão aqui para licitar símbolos de uma época perdida. Os carros dos heróis de corridas e de estrelas de cinema. É um leilão que irá mudar a maneira como olhamos para os carros e como os valorizamos. Daqui a 100 anos, irão falar dos últimos automóveis. Acho que o automóvel vai morrer daqui a 100 anos. Vai deixar de existir. Manhã de segunda-feira, na cidade italiana de Maranello. Não é a Itália dos postais de férias, mas é a cidade natal de uma grande criação italiana. A Ferrari faz os seus carros de corrida e os seus carros desportivos nesta fábrica há mais de 60 anos. É raro alguém de fora entrar no coração desta empresa, famosa por manter o sigilo. Vamos entrar no novo departamento da Ferrari, numa oficina antiga nas traseiras da fábrica dos anos 40. Foi aqui que Enzo Ferrari construiu a sua reputação como inovador brilhante e executor infame. Naquela altura, o meu pai já era famoso, mas a Ferrari era uma empresa muito pequena, fazia poucos carros. Muito poucos carros para clientes especiais. Va bene? Ciao, ciao, ciao. A Roberto Vaglietti foi dada a missão de reabrir os arquivos e a antiga oficina de reparação da fábrica. O que a sua equipa descobriu foi um verdadeiro tesouro. Se disser alguma mentira, podem prender-me. É um lado nunca visto da Ferrari.
Pela primeira vez, a empresa autorizou os seus empregados a ser filmados e a falar abertamente sobre o seu trabalho. Guarnizione della testa non c'è, è un blocco testa canne, è un blocco único. Estão impressionados com o que estão a descobrir e com os pormenores extraordinários dos arquivos antigos. Everything else that we have here are basically designs of various engines. Está a emergir um registro detalhado de todos os Ferraris que ele criou. On the BBM. É fácil distrair-nos. As you can see here, I don't want to start pulling them. Não quero retirá-los todos. Há muita documentação por analisar. For example, the BBL. Ainda não se sabe muito bem tudo o que contém estas prateleiras, mas está tudo exatamente como estava no dia em que Enzo morreu. Os ficheiros são estudados à medida que os carros voltam cá para reparação ou restauro. Pode não parecer grande coisa, mas estas prateleiras escondem uma história de invenções, triunfos e tragédias. São uma parte do património nacional de Itália. I think that Ferrari Classic Acho que a Ferrari Classic era uma peça que faltava na história da Ferrari. in Ferraris is Não quero ser negativo, mas os carros antigos, os clássicos, negative, but yes, estavam um pouco esquecidos. the classic cars have been forgotten for a while. Esquecidos durante quase 20 anos. Estão a redescobrir os segredos de Enzo Ferrari. This is the Ferrari Classic facility. Aqui são as instalações da Ferrari Classic, completamente dedicada aos clássicos. Berlinetta Passo Temos aqui um Berlinetta Basso Corto 250, for the English, completamente restaurado por nós. completely restored by Haas. This is a 270. Isto é um 275 GTB 4, cuja suspensão vai ser restaurada e cujo motor vai ser intervencionado. Some little intervention on the engine. I think that was something Era algo que faltava à Ferrari. because we have Temos em todo o mundo clientes colecionadores de Ferraris antigos que não tinham nenhuma ligação à empresa e que não tinham a oportunidade de conseguir informações técnicas sobre a história do seu carro. technical details of the history of the cars. É o primeiro restauro da equipa de um Ferrari 250 de 1960. Um lendário carro de corridas. O proprietário está a chegar para o ver pela primeira vez. É um grande teste para a equipa. O sonho de Piero Ferrari é restaurar todos os carros do pai, deixando-os tal como deixaram a fábrica na sua juventude. Mas houve muita resistência para reabrir o arquivo. Gerou muita controvérsia e dúvidas. Estarão a apagar a história, muitas vezes brutal, que deu forma a estes carros. E é realmente possível recapturar o passado. We have almost every car on my Temos quase todos os carros em microfilme. the very early cars. These are the Temos os primeiros carros. going Isto são os carros de competição. the 348. Vão até ao 348, ao Testarossa, ao F40. Era a era dourada do petróleo. Enzo Ferrari começou a entrar em corridas com Alfa Romeos como este nos anos 20 e 30 do século passado. Enzo estava a criar alguns dos carros mais potentes e bonitos do mundo, devido à sua obsessão por mais e mais velocidade. The first O primeiro carro construído por Enzo Ferrari foi um Auto Avio. Foi em 1947.
Early 47. Como é que um dos maiores ícones de poder e luxo foi criado em Itália no período do pós-guerra, quando o país enfrentava tanta pobreza e destruição? Não sei. Não tenho resposta para isso. Mas o meu pai era um pouco louco, sabe? Like you say, Como disse, nesse período lançou-se a Vespa, que teve um grande sucesso. launched the Vespa, which has been very successful, or even Até a Inocente estava a fazer a lambreta. Scooters muito económicas. and my father E o meu pai fazia carros de corrida de 12 cilindros. A Ferrari volta a abrir as portas do passado. Estamos na fábrica de Maranello, cidade natal da Ferrari e a casa deste carro. O que é que isso significa para si? Tudo. Paixão. É a reencenação da famosa corrida italiana Mille Miglia. Tem atraído entusiastas das corridas de todo o mundo. A Itália e a Ferrari são como gêmeas. Venho do Japão. Da Rússia, Moscovo. Argentina. Maranello, acho eu. Onde está o livro? Era uma época mais perigosa e heroica que exigia coragem dos pilotos e dos espectadores. Mas estas capacidades antigas são difíceis de encontrar. Os nossos recursos naturais, que no século XX pensávamos ser em grande quantidade, começam a escassear. E as leis ambientais vão ser ainda mais exigentes. Agora, a corrida é pela sobrevivência dos carros e das pessoas. Mas o que irá sobreviver da nossa época de carros? Está a emergir um proprietário de carro muito diferente. É fantástico estar aqui. Impressiona-me a camaradagem entre toda a gente. Ainda não encontrei nenhum idiota. Acho que estamos a colecionar arte quando colecionamos Ferraris. Podemos colocar um Ferrari ao lado de um Picasso e de um Da Vinci, de qualquer artista. As pessoas começam a comprar carros como obras de arte. Pensamos colocar um carro em nossa casa, na nossa sala. Qual? Ainda não sei. O problema é que se colocar na sala, depois não posso conduzi-lo, mas calculo que fosse o Colt Spider. O famoso Ferrari 250 California Spider de 1961, que já foi de James Coburn, estrela de Hollywood. Foi considerado o carro mais bonito do mundo. Em breve poderá vir a ser considerado o mais caro também. Com uma base de licitação de 3 milhões de euros, mais de 10 vezes mais o preço de um Ferrari novo. as my father Como o meu pai sempre disse, ele tentava vender sonhos. sell dreams. O leilão está a aproximar-se. A equipa corre contra o tempo para arranjar todos os carros que estão a voltar. Para Piero, são os carros com os quais cresceu e nos quais trabalhou com o seu pai, por vezes, 7 dias por semana. Todos os dias se fazem novas descobertas sobre a maneira como Enzo trabalhava. During even Mesmo na produção, as coisas mudavam em poucos dias. a few days, something was changing. So Não eram sempre iguais. we are learning that Sabemos que temos de ter muito cuidado. careful, and we have to check every car. Temos de analisar o carro segundo as características e a história daquele modelo e daquele tipo. Of that model, of that time. Nunca satisfeito, Enzo estava constantemente a alterar os seus carros. Até aos modelos desportivos de produção em série, como este 275 de 1960. Mas Piero tem uma razão especial para reconstruir este modelo com muito carinho. If I have to choose one, Se tivesse de escolher um, seria o 275 GTB, porque foi o carro que o meu pai me deu quando fiz 18 anos. Nunca se esquece uma coisa destas. O restauro exige, por vezes, que se confira o desenho original para realizar as tarefas mais simples.
o que é complicado para uma equipa criada na era informatizada, habituada a encontrar documentos em segundos. Acho que é o número 10017, o 275 de John Mason Taylor. Christos tem de se orientar num sistema de arquivo tão antigo quanto os carros. Tem de procurar um desenho chamado 128E, seja lá o que for. Mas primeiro tem de encontrar o modelo certo do 275. O carro do tal senhor John Mason Taylor. Oh, I'm sorry. Desculpem, 10017 é o carro do Sr. Taylor. Começa a conhecer pessoalmente os carros e os seus donos, o que torna a Ferrari única. Está quase? Aqui está. 275 GTB 4. Espero. Acho que é este. Carro originalmente vendido nos Estados Unidos. O certificado de origem não está aqui. Sim, acho que é este o carro. Como podem ver, isto é a folha de montagem do carro, os dados técnicos, o tipo de chassis, o tipo de motor. Nunca se sabe demais sobre estes carros e toda a gente aqui sabe imenso sobre eles. Vim a esta secção ver as Distintibasse. É extraordinário que alguém hoje possa seguir as alterações diárias feitas nesta fábrica há 60 anos. É um 275 GTB 4. Motor tipo 226, como lhe mostramos no livro. E aqui temos todas as peças, todos os parafusos, tudo tem um número de série. Perdemos estes conhecimentos no passado. A missão da Ferrari Classic é, de algum modo, recuperar o conhecimento sobre estes carros. E do 128E conseguimos retirar todos os pormenores. Pull out each particular. We were looking at the oil. Estamos a ver o combustível. This is actually É a calafetagem do depósito de combustível do carro. the oil tank. O que é que ele lhe disse quando lhe deu o carro? Nada de especial. Só, talvez... Tem cuidado, podemos ter de o vender depois. Qualquer coisa assim. O meu pai não era muito... My father was not very. É a primeira vez que muitos destes desenhos são vistos em 40 ou 50 anos. E também será a última. Estão a ser copiados e digitalizados para preservar os originais. Os historiadores de arte podem ficar horrorizados com a maneira como estes desenhos estão a ser tratados, mas este arquivo é uma ferramenta de trabalho. O fecho do arquivo provocou a perda de conhecimentos e capacidades conseguidos com dificuldade. Carros e clientes famosos foram abandonados. Houve um sentimento de perda pessoal. Conheci Enzo Ferrari aqui em 1984. Quer dizer, não o conheci, tive uma audiência com ele. Era mais difícil do que conseguir uma audiência com o Papa. A 4 de junho de 1988, o Papa João Paulo II foi à fábrica da Ferrari. Enzo Ferrari morreu 6 semanas depois. I was working next to him. Trabalhei com ele desde 1965 até 1988, quando ele morreu. I've been working. Trabalhei sempre com ele. I was doing what he was asking. Todos os dias fazia o que ele me dizia. Foi um período muito difícil. Was demanding. Ele exigia muito de toda a gente. E de mim também, claro.
A grande paixão de Enzo Ferrari eram as corridas e ganhar a qualquer custo. Naquele tempo, os pilotos tinham pouca proteção. Naquela altura usavam sapatos normais, roupas normais. Só tinham de carregar a fundo no acelerador e às vezes no travão. Mas não muitas, porque tinham de andar muito depressa. Diz-se muitas vezes que Enzo Ferrari não se importava com os carros depois das corridas. Mas o filho diz que não é bem assim. Não, o meu pai gostava de ter todos os documentos técnicos da empresa. Até deu uma ordem por escrito no início ou em meados dos anos 50. Fazer 2 cópias de todos os desenhos, uma para Maranello, outra para Modena. Na verdade, Enzo deixou tudo para que os seus carros pudessem sobreviver. Mas o seu filho teve de ultrapassar anos de resistências antes de poder começar os restauros. Talvez alguém não tenha ficado muito contente por a Ferrari se preocupar com os clientes especiais. Mas é um assunto que tem relutância em aprofundar. Acho que não vale a pena falar disso se tive de lutar. Depende do que se entender por lutar. Tive de lutar para que fosse feito de uma certa maneira. Foi então que chegou ajuda de uma fonte inesperada. Normalmente vendo Picassos. Filippo Lotti, da Sotheby's, viu o trabalho de Enzo Ferrari com outros olhos. Sou especialista em livros impressos antigos, principalmente livros italianos do final do século XV até ao final do século XVIII. Ver do lado de dentro o processo de produção destas obras de arte é algo que nos alarga os horizontes. Faz-me lembrar os artistas de 360 graus, como Leonardo, Michelangelo, interessados em arte, em arquitetura, em ciência. Claro, penso que a fonte é o Renascimento italiano. Chamo-me Rob Myers, sou o fundador e presidente dos leilões RM com sede em Chatham, Ontário, no Canadá. Num casamento original, Lotti juntou-se a um vendedor de carros canadiano. No mundo dos automóveis, os Ferraris clássicos são os melhores dos melhores. A longo prazo, serão sempre considerados obras de arte. Um Ferrari clássico, as criações de Enzo são únicas. Há 5 de cada. Este é John Mason Taylor. O nome do meu carro é Ferrari 275 GTB 4 de 1967. Vou vendê-lo no leilão de amanhã em Maranello. Tendo em conta o preço de alguns quadros feios que só servem para atirar dardos, este carro é uma obra de arte, uma escultura de metal. Não sei, mas acho que, de certa maneira, o design de um Ferrari é uma boa expressão do estilo italiano. Atrás do estilo de um carro há sempre um artista. Os designers de carros são, antes de mais, artistas. Será a mais recente forma de reavivar uma marca? Ou serão mesmo verdadeiras obras de arte que irão representar a arte do século XX? O leilão será um teste. Conseguirão os carros satisfazer as expectativas e atingir os preços determinados pela RM e pela Sotheby's? Será uma batalha pelas vendas e pela sobrevivência. Os carros estão a ser tratados como obras de arte. Têm de passar por uma avaliação rigorosa para obterem um certificado de autenticidade. Todos os carros têm de ser certificados para entrarem no leilão. O arquivo guarda uma fortuna. Este certificado pode duplicar o valor de um carro. Sem ele, os Ferraris antigos terão dificuldades em ser vendidos.
A Ferrari está a mudar o mercado dos carros clássicos. Como outras obras de arte, os carros clássicos e os seus documentos começam a ser falsificados. Antes de mais, queremos salvaguardar o nosso património, para garantir ao cliente que quando compra um Ferrari está a comprar um Ferrari verdadeiro e não um Ferrari falso. O carro que melhor capta o sonho da Ferrari é este, o Monza Racer de 1955. Estamos a ver um Monza 750 que está na nossa oficina. Este carro foi produzido em fevereiro de 1955. É como um carro de Fórmula 1 dessa altura. Quando recebemos um pedido de certificação, começamos por verificar os documentos. Depois seguimos para o arquivo, para procurar os documentos originais. Depois de terem sido ignoradas, estas informações são, hoje em dia, zelosamente guardadas. Só a empresa as pode usar e estão sujeitas a uma segurança apertada. Isto é a folha de obra original do carro, que registra todas as peças originais que foram usadas quando a Ferrari produziu este carro. É a folha de montagem. É a Bíblia para nós. Tem tudo. Sim, a certidão de nascimento. Depressa, o Marco não quer que... São os dados do banco prova. Não queremos que a imagem fique nítida. Como podem ver, isto é cópia de um recibo de uma intervenção realizada em 1957. Tem escrito todos os trabalhos. Todos os carros têm uma história. Mas um carro tão especial como o Monza 750, um carro de corridas, teve de ser modificado e reparado algumas vezes depois das corridas. Tem uma história que às vezes é verdadeira, outras vezes mais uma lenda. Este carro foi examinado e descobrimos que o motor não é o original e não é bom para este carro. A autenticidade é algo intangível, está na vida do carro. A polémica é maior em relação aos carros de competição que podem ter sofrido alguma modificação. Depois dessa modificação, o piloto conseguiu algumas vitórias famosas e é a partir daí que o carro obtém o seu valor. Infelizmente, sob o esquema da Ferrari Classic A, a Ferrari não podia certificar esse carro, a não ser que se prove que a Ferrari tinha aprovado as modificações. Mas um carro como o Monza 750 é valioso demais para ser rejeitado. Agora temos a possibilidade de restaurar carros antigos e de fazer as peças que faltam. Se o motor já não existe, fazemos um motor novo a partir dos desenhos dos anos 50. Temos os desenhos originais no nosso arquivo. Estamos a ver desenhos da caixa do motor. Como podem ver, tem o mesmo número que vimos na folha de montagem. É este aqui. É a caixa do motor 105. Com este desenho, podemos reproduzir perfeitamente a caixa do motor original. O desenho tem todos os dados e os materiais usados no original. Se pudermos evitar abri-lo todo. Piero Ferrari está a reconstruir os carros de corrida da sua infância. Podem ver aqui a data de produção do desenho. 15 de julho de 1953. Este é o desenho original.
Com o tempo tem-se estragado um pouco. É muito frágil. Estamos a fazer cópias. Temos de ter cuidado para não estragar mais, porque a história da Ferrari e o património da Ferrari estão nestes desenhos. Olhando para o motor do Monza 750, vemos a caixa do motor igual à do desenho. É o final do processo que começou com a análise dos desenhos e que nos permite reproduzir a caixa do motor que foi construída para o original. Identificámo-la com o tipo de motor 119 e um logotipo dos Classic que identifica uma peça nova. GP significa Genuine Part, peça genuína, produzida em 2008. Foi para isto que Enzo Ferrari fez os seus carros. Do ponto de vista técnico é importante porque é nesta altura que entendemos o nosso trabalho. Se foi bem feito e quanto precisamos para atingir o nível de qualidade exigido. O carro foi restaurado por completo. Os chassis, a suspensão, os travões, o motor, tudo. Todos os componentes do carro foram objeto de restauro. Já o guiei, não preciso de verificar nada específico. Temos óleo, temos água, temos a pressão correta, temos combustível. Podemos ligar o carro. Estou só a ver se está tudo no lugar para podermos começar. Tudo ok. Estamos prontos para andar. O Ferrari 250 é um dos carros de corrida mais bonitos e mais procurados. Lançado em 1954, o 250 foi conduzido ao triunfo por pilotos como Stirling Moss. Há quem diga que é a criação mais eterna de Enzo Ferrari. Estamos a sair da fábrica. Como eu estava a explicar, o carro está quase pronto. Só faltam alguns pormenores. Normalmente, após restauros profundos como este, andamos 500 km com ele. Já andamos 280. A primeira vez é uma viagem experimental para ver se está tudo a funcionar como deve ser, sem fugas. O carro é de competição, é de alumínio. O conforto não é muito. O objetivo era a redução de peso. Todas as peças foram reduzidas ao máximo em termos de peso. Quel di stamattina, 22,9. Não esperamos conforto, mas esperamos uma performance correspondente às especificações de 1960. Temos de aquecer um pouco o óleo. Normalmente andamos em estradas abertas. Temos de ter cuidado com os limites de velocidade. Podemos perder a carta de condução. Um piloto de testes da Ferrari que tem de arriscar perder a sua carta de condução? O que se segue? Espero que não chova.
Não tenho limpa-para-brisas. No teste anterior, não fiquei satisfeito com a vibração da caixa de velocidades. Temos de trabalhar isso. Mas tudo o resto está perfeito. Um 250 genuíno dos anos 60. A eficiência dos travões é perfeita. Até travar, o carro mantém-se em linha reta. A aceleração é perfeita. Roberto Valieti foi escolhido pessoalmente por Enzo Ferrari como seu protegido. Saberia que, um dia, o futuro da Ferrari iria estar nas suas mãos. Dá para sentir a potência nas 5.000, 6.000 rotações por minuto. A potência máxima começa a sentir-se. O carro está fantástico. Quanto mais se conduz, maior o prazer que retiramos. A temperatura da água está bem. O óleo está bem. Talvez a pressão esteja um pouco baixa. Temos de reajustar isso. Temos aqui um radar de velocidade. Não há problema. Estamos a 44 km/h. E agora um sinal vermelho. Quando era criança, Valieti sonhava ser piloto de carros de corrida como este. Dentro do carro está muito calor e não é muito confortável, o que é típico dos carros de corrida. Não tem insolação nenhuma, nada mais do que o necessário. Está exatamente como estava quando pilotos como Joe Schlesser o conduziram. Será que os pilotos de testes ainda têm sonhos? É muito difícil de controlar a tentação de acelerar. 3.000, 3.500. Enzo Ferrari gostava de pilotos que atacavam. Homens como Sterling ou Willie Maris, que na última volta, quando estava a ganhar, estava à frente de toda a gente com vantagem de 1 minuto e fez a volta mais rápida da corrida. Temos um Volkswagen fantástico à nossa frente. Vai muito devagar. Vá lá, vá lá. Na fábrica, a equipa enfrenta outro teste.
O dono chegou para ver o seu carro restaurado. Queria que ficasse exatamente como quando saiu da fábrica. Porquê? Porquê exatamente? Porque é perfeito. Roberto, gosto que seja único com... Abertura? Sim, gosto disso. Estou deliciado. Como muitas outras coisas, é quando está tudo pronto que conseguimos ficar mesmo entusiasmados. Adorava entrar em corridas com ele, mas não vou fazê-lo. Não, por favor. Não, claro que não. Todos nós temos sonhos. Este é um dos carros com que sempre sonhei. Este é o momento em que podemos dizer: o seu carro está como um Ferrari vendido em 1960. É muito bom. Chegou o momento da verdade. Precisa de mais espaço para as pernas? Um pouco, mas estou bem. Se pudesse chegar mais para trás. Adoro carros italianos desta época. Adoro, é muito italiano. Adoro isto. É mesmo muito, muito italiano. Esperemos que o tempo melhore para poder dar uma volta. Voltamos a contactá-lo para a fase final. Ao mesmo tempo que a produção global de carros enfrenta uma crise, será este o futuro da indústria automóvel? Para corridas, lazer e arte? É a situação com a qual sonho há muito tempo. Espero poder fazê-la um dia. Depois de tanto tempo fechado, é como se o próprio Enzo tivesse voltado para assegurar o futuro da sua fábrica. Depois de todos os seus esforços, Piero Ferrari ainda tem de entrar no arquivo do pai. Lembra-se de o ver escrever algumas notas? Sim, lembro-me. Já lá foi ver? Não, não fui. Eu lembro-me. Era novo. Domingo em Itália. Dia de veneração. É assim que a maior parte de nós irá ver carros na era pós-petróleo, de transportes públicos. A Ferrari está a abrir museus e lojas como estes por todo o mundo. 20% da sua faturação já provém não da produção de carros, mas da venda da marca icónica de Enzo Ferrari. Podemos olhar e podemos sonhar, mas não podemos levar um para casa. A não ser que sejamos muito ricos. Bom dia, vieram para o leilão? Ótimo. Vira aqui à esquerda e estacione na faixa. Obrigado. É uma maravilha, muito emocionante. Está na hora do espetáculo. A cobertura está fantástica. O carro é este. Esta transição para o mundo da arte que é importante entender. Ninguém pensa que é estranho um homem ter 50 quadros ou 100 quadros. Quando os carros forem considerados arte, será perfeitamente razoável comprá-los e mostrá-los. Aqui está outro olhar sobre a perfeição. Há alguns carros por aí que, para quem não sabe, parecem Ferraris antigos e batidos. Mas, para mim, são lindos. A pintura tem aquele aspecto que só um carro com 50 anos consegue ter. Se houver notas escritas no tablier, papéis de revisões e essas coisas, isso só dá mais patina ao carro.
Os carros antigos começam a ser mais populares do que os novos. Tenham cuidado para não levantarem a mão. Vendido por 44 mil. Obrigado. Haverá outra razão para o arquivo ter sido fechado? É a história da Ferrari. A Ferrari não são os carros que faz hoje. Toda a gente pode fazer isso. A Bentley falo, a Aston Martin falo. Muitas outras marcas fazem-no. O melhor ano para mim foi 1967. É impossível suceder a Enzo Ferrari. Os preços que os carros antigos estão a atingir começam a justificar o imenso trabalho da equipa. Mas há quem tema que os elevados preços da arte deixem de lado os entusiastas da condução. As pessoas que os fazem andar. Já posso dizer que tenho experiência com carros, apesar de não ser o meu forte. Senhoras e senhores, este é um dos carros que os trouxe aqui. Vamos todos ver e desfrutar. É um exemplo supremo de arte em todos os aspectos. Este é o Ferrari 275 GTB4 de 1967. 1967, senhoras e senhores. O verão do amor, lembram-se? 1 milhão, ouço 1.150.000, senhoras e senhores. Chegou a vez de John Mason Taylor vender o modelo preferido de Piero Ferrari. 1.200.000? 1.200.000? Será que eu vi 1.200.000? 1.200.000. 1.200.000. Uma salva de palmas. É um recorde mundial. Espero que vá para um bom lar. É um momento muito emotivo para mim. Gostou? Claro que sim, foi muito emocionante. Estou muito contente pelo meu marido. Mas isto é apenas o início da explosão de preços. O que se segue irá surpreender até as pessoas da Ferrari. Um Ferrari 250 GT de 1961, um California Spider SWB. Não sei o que li. Os tipos da Ferrari viram-no e disseram que era um bom carro. Mas não se trata disso. Se houver algum problema, manda-se arranjar. 3.500.000, senhoras e senhores. 3.500.000. Alguém dá mais? Os 3 milhões de euros do preço base são ultrapassados num instante. 4.500.000. Senhoras e senhores, a licitação está nos 6.100.000 euros. É a licitação, senhoras e senhores. Um momento. Vamos tomar agora decisões. Estamos nos 6.100.000. Temos aqui um senhor ao pé de mim. 6.250.000, senhoras e senhores. 6.250.000, senhoras e senhores. Vamos lá pensar bem. Senhoras e senhores, a licitação está nos 6.250.000 aqui ao telefone. Precisa de uma Budweiser? Arranjamos-lhe uma caixa.
Obrigado. Mr. Evans licitou 6 milhões e 400 mil. O lado comercial e, portanto, os preços é algo que não me leva a mal, mas deixa-me um pouco indiferente. A Ferrari não é apenas um negócio. Pela terceira e última vez, vou vender ao senhor da fila da frente, Mr. Evans. Vendido! Como se sente? Sinto-me bem. Quanto é que pagamos? 6 milhões 400 mil euros. Quanto é que é isso em libras? Há um ano este carro valia 2 milhões, talvez 2 milhões e meio. E hoje foi comprado por 6 ou 7 milhões, se não me engano. Acho que conseguimos poupar 100 mil, porque ele queria 6 milhões e 500 mil euros e nós demos 6 milhões e 400 mil euros. Fizemos um bom negócio. E era um ótimo vendedor. Tradução e locução. Dialetos.